aqui na ponta da linha a nossa amada, a nossa amiga, gerente comercial do Orcan Maiai, Ive Levi. Ive, boa noite, bem-vinda à bancada do programa. Boa noite, Eliomar, boa noite, a Voz de Israel, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Vim aqui para passar todas as informações, todas as curiosidades que existem na cabecinha de cada um aí sobre a nossa tecnologia israelense Orcan Maiai. Orcan Maiai, né? A Orcan Maiai faz parte da inteligência artificial ou é uma inteligência artificial já no mercado? Me diga aí. É uma inteligência artificial já existente no mercado há alguns anos já, e vale lembrar que ela está entre as 10 maiores tecnologias do mundo. A Orcan, o que é a tecnologia assistiva? Para começar, né? Que o Orcan é uma tecnologia assistiva. É a principal ferramenta de acessibilidade que ajuda pessoas com deficiência romper barreiras em seu cotidiano, tá? Ela minimiza as limitações, maximiza as habilidades e potencializa também tudo aquilo que o ser humano que tem algum tipo de deficiência visual pode fazer, tá? Garantindo oportunidade e equidade. Então, tecnologia Orcan, ela serve para pessoas com qualquer tipo de deficiência visual, desde baixa visão até deficiência total. Liberdade, muita autonomia ao ser humano, né? Vocês gostariam que eu explicasse um pouquinho o que é o Orcan, quais as funções do dispositivo? Sim, pois não. Gostaria de saber mais como é que funciona, né? O Orcan, ele beneficia as pessoas deficientes e tem muito mais tecnologia, né? Como reconhecimento facial. Fale mais um pouquinho sobre isso. Sim, primeiro eu queria explicar o que é a startup Orcan, e aí a gente entra nas funções do dispositivo, à vontade. Certo? Bom, a Orcan foi fundada em 2010, foi fundada em Israel, né? Pelo professor Amnon Shashua e pelo empresário Ziv Aviram. Ela é avaliada hoje em $1 bilhão. Hoje é sucesso nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, México, Áustria, Israel e outros. E no Brasil, a Orcan já está em mais de 920 municípios. Então, o que acontece? Os estados e municípios adquirem o dispositivo para ajudar as crianças com qualquer tipo de deficiência visual no estado e nos municípios. As escolas costumam adquirir para ajudar essas crianças, tá? Bom, agora vamos ao Orcan. Ele é uma pecinha pequenininha, parece um pendrive, ele pesa 22 gramas, é do tamanho do nosso dedinho da mão, tá? E ele vem acoplado à haste lateral do óculos, que vem junto com o Orcan. As pessoas falam, uau, é um óculos inteligente, é um óculos mágico. Então, muitas pessoas acham que quando colocam o óculos, é o óculos que faz o trabalho, mas não, é o Orcan. O óculos vem justamente para colocar o dispositivo na altura dos nossos olhos. Então, ele vem acoplado à haste lateral do óculos, tá bom? Através de um ímã que é preso no fundo do Orcan, tem os ímãs, e na haste lateral tem umas alças com ímãs, então ele vem presinho ali na haste lateral. O que o Orcan faz? Primeiro de tudo, ele é totalmente offline, ele não precisa de internet em nenhum momento. Então, se a gente estiver usando o aparelho no meio do deserto, vendo as pirâmides do Egito, não tem internet, ok. O Orcan está carregado? Carregou no hotel? Carreguei. Então, vai funcionar perfeitamente, tá bom? Se a gente estiver no meio da mata, se estiver num barquinho no meio do mar, enfim. Qualquer lugar onde não tenha internet, não precisa se preocupar. O Orcan é offline, tá? Que é um diferencial gigantesco perto desses aplicativos que a gente vê por aí
em celulares. Ah, mas isso o meu celular faz. Ele lê também. Ok, ele pode ler. Mas você primeiro precisa ficar segurando o celular para você ouvir. Segundo, você tem que estar no lugar onde tem internet. E o Orkun, o que acontece com o Orkun? Você coloca no óculos e sai andando, sem problema nenhum. Você pode estar cozinhando, você pode estar lavando, pode estar passando, pode estar sentado na piscina lendo um livro, pode estar deitado numa rede lendo um livro. Você faz o que você quiser. Ou seja, o Orkun dá total autonomia. Quais são as funções do Orkun? São 7. Primeira delas, reconhecimento de leitura. O Orkun reconhece o português, o inglês e o espanhol. O Brasil, aliás, é o único país no mundo que tem 3 línguas. Todos os países sempre é o inglês e o espanhol, o inglês e o francês, o inglês e o alemão e assim por diante. O Brasil, nós temos essa chance, né, e essa alegria de ter 3 línguas. E ele pode ser usado em qualquer superfície. O que eu quero dizer com qualquer superfície? O Orkun pode ser lido, né, através de a gente pode usar o Orkun para ler um livro, uma placa de rua, se uma pessoa tiver baixa visão, está andando na rua, encontra aquela placa, está embaçada, uau, o que está escrito ali? Eu só olho para a placa. Eu tenho 3 formas de se fazer essa leitura. Ou a gente aponta o dedo indicador sempre na posição vertical, e aí o Orkun vai ler o que está escrito atrás do nosso dedo, né? Ou a gente olha para a placa e dá um toquezinho na lateral do dispositivo que tem um touch, ou automaticamente, só olhar e o Orkun em 3 segundos fotografa, escaneia e já passa o que está escrito na placa. A gente consegue ler mensagens de WhatsApp, de computador, a pessoa pode ler um cardápio, pode ler um contrato, enfim, pode ler o que quiser, certo? Em português, inglês e espanhol. Segunda função, reconhecimento de pessoas. Nós temos espaço para gravar 150 faces. Gente, vocês imaginam o que é isso? Gente, só passar a pessoa, a gente já gravou o nome dela, Eliomar. Eu vou chamar o Eliomar. Não é o Eliomar que vai chegar em mim e vai falar: "Oi, Ive, tudo bem?" É o Eliomar. Não, eu vou encontrar o Eliomar e falar: "Eliomar, tudo bem? Vem aqui, como é que você está?" Isso é inclusão ou não é? Né? É uma coisa além. Então, a gente tem uma forma certa de gravar essa pessoa, né? E, por exemplo, se o Eliomar está chegando e tem mais uma pessoa junto e não está gravada, o Orkun reconhece o Eliomar e a pessoa que está do lado através do gênero. Então, um homem está na sua frente e Eliomar, por exemplo, tá? Outra função, reconhecimento de hora e data. As crianças falam para mim assim: "Tia, você é mágica." Vou contar por que as crianças me falam que eu sou mágica. A gente não precisa estar de relógio. É só girar o pulso em frente aos olhos. Fazendo o movimento de girar o pulso em frente aos olhos, o Orkun entende que a gente quer saber que horas são. Este comando de girar o pulso em frente aos olhos, ele entende que a gente quer saber que horas são. E se a gente quer saber a hora e a data, a gente gira o pulso e segura um pouquinho, ele te dá a hora e a data, tá? Outra função que é muito legal, reais, dólares e euros. Cédulas, tá? Moedinha não. Então, a gente vai no restaurante, por exemplo, já posso escolher o que eu quero no cardápio, já posso cumprimentar o rapaz do restaurante, que eu já gravei o nome dele, porque eu vou almoçar todo dia, porque eu trabalho lá, pertinho. Então, já entro: "Oi, João, tudo bem? O que tem para hoje? Me dá o cardápio." Vou pegar o cardápio, vou sentar, vou ler o que tem no cardápio, vou escolher, e na hora de pagar a conta, ele vai me trazer a conta, e eu vou dar a minha cédula monetária, já vou saber quanto eu tenho na minha mão, e eu vou receber o troco corretamente, tá? Para os papais que compram para as crianças, eu falo: "Olha, agora não tem jeito, vai poder ir para a Disney." E para os maridos que compram para as esposas, vai poder ir para Paris, para a França, para a Alemanha, porque além dele ler as placas, ele ainda vai conseguir gastar o din-din, né? Os euros ou os dólares. Então, imagina que delícia. Tá vendo, Vitor? Já tô falando com eles aqui. Tá vendo essa parte das esposas aí? Já vai muito legal. se preparando para
né, comprar aquilo de melhor que elas merecem. Olha aí a dica, a tecnologia está chegando para facilitar para as mulheres também. Mas aí, caso fique debilitado visualmente, Tá vendo, né, Ive? Sempre ele quer achar uma escapatória. Aí vocês se defendem. E se fosse o contrário? E se fosse ele precisando do Orkun e a mulher comprando para ele? Ele também ia poder falar, agora a gente vai poder ir para Paris, a gente vai poder ir para Londres, vai poder ir não sei para onde, para gastar os euros da mulher e não dele. Outra função legal, cores, tá? Para a gente saber que cor é que tem na nossa mão, primeiro de tudo, tem que ser uma cor lisa, não pode ser um estampado, porque senão o Orkun fica confuso e ele não sabe realmente que cor a gente está querendo saber que está em nossas mãos. Então, a gente segura em frente aos olhos, aponta o dedo, encosta o dedo na cor e o Orkun fala área preta, área azul, área verde, assim por diante. Depois eu quero contar outra coisa muito legal para vocês, tá? São duas últimas funções. Uma delas, a gente tem, assim como a gente tem espaço para gravar 150 rostos, nós temos espaço para gravar 180 embalagens de produtos. Mas quando a gente grava essas 180 embalagens, se na última função não tiver cadastrado o código de barras, qual é a última função? Nós temos 2.500.000 códigos de barras brasileiros que estão, dentro deles está incluso mercado, farmácia, uma infinidade. Então, a pessoa vai ao mercado, por exemplo, segura uma caixinha de alguma coisa na mão, e aí eu falo, olha, o Orkun vai te falar através do código de barras. Aí a pessoa me fala, tá bom, Ivi, legal, mas como é que eu vou saber onde está o código de barras se eu não enxergo? Interessante. Ela não precisa enxergar, quem enxerga é o Orkun, certo? Como é que o Orkun enxerga? A gente segura a caixinha em frente aos olhos e vai girando lentamente. Eu sempre falo para contar 3, 4 segundos em cada face da caixinha. Então, segura a caixinha em frente aos olhos, 3, 4 segundos. Não aconteceu nada, gira a caixinha. Até o Orkun encontrar o código de barras. E encontrou, ele já, se tiver cadastrado, ele já te dá exatamente o nome, quantos miligramas ou quantas gramas tem no pacote, e o nome do remédio também, se for o caso. Se não tiver cadastrado, ele fala código de barras inexistente e a gente usa as 180 embalagens. Essas são as 7 funções. E tem 8, não tem 7. A 8ª é a felicidade. É a felicidade que o Orkun traz para cada ser que pode usar esse dispositivo, que traz uma luz, aquela luzinha no fim do túnel. Isso mesmo. É isso. Alguma dúvida? Vocês queriam... Isso. Eu tenho uma dúvida. Deixa eu te perguntar. A respeito de questões para pessoas que têm transtornos, né? Por exemplo, dislexia, o TDAH... Sim. Ele também também funciona. Pode ser usado. Sim, a gente pode usar. O que acontece? O Orkun tem, no número de palavras por minuto, ele tem uma velocidade. Então, ele vai de 100 palavras por minuto até 280 palavras por minuto. Uma pessoa com deficiência total, que já nasceu com essa deficiência, costuma ouvir o Orkun entre 260 e 280 palavras por minuto. Agora, uma pessoa que teve esse problema e agora não está enxergando, ele ouve um pouco mais devagar, e uma pessoa com dislexia, com dificuldade na leitura, também inclui nessa faixa os idosos que estão em casa, que não saem, que querem ler um livro, eles ouvem as 100 palavras por minuto. Por quê? Porque as 100 palavras por minuto é muito devagar, e as pessoas com dislexia, TDAH e outras infinidades de questões, né? Podem usar as 100 palavras por minuto, porque faz a compreensão exata. Uma pessoa com dislexia consegue, sim, acompanhar o texto a 100 palavras por minuto. Então, fica muito mais fácil. E os idosos, na pandemia, muitos adquiriram o dispositivo, porque ficavam em casa e a gente não tinha o que fazer mesmo, né? Então, gostavam de ler
então usavam as 100, 120 palavras por minuto, porque tem uma melhor compreensão. Certo? Em relação à questão de áudio, ele capta áudio também para que possa fazer... Não ouvi, você pode repetir, por favor? Ele faz a captação também de áudio do dispositivo? A captação de áudio, como assim, captação de áudio? Não entendi. Por exemplo, um deficiente visual está ali, então, ou um deficiente auditivo, vamos assim dizer. Ele precisa... Se ele faz a leitura, né? Como é a leitura? Ele faz a leitura do que tiver em frente aos olhos dele, o que tiver em frente às mãos. Segurando com as mãos ou olhando para algo, ele só vai olhar para a placa ou para o livro, qualquer coisa que ele queira ler, e vai transformar em áudio. Faz a transformação de áudio, mas ele não capta áudios internos, né? Não, ele transforma o que está escrito em áudio, certo? Então, mas ele não capta. Existe também um banco de dados, né, que faz uma determinada atualização de algum tempo ou não? É somente isso? Então, nós temos o banco de dados, por exemplo, quando uma pessoa lê um livro, muitos me perguntam, ele fica no banco de dados? Não, é totalmente descartável, porque senão haja memória, né? Então, o que tem no banco de dados já vem da fábrica? As cédulas monetárias, as cores, os 2.500.000 códigos de barras, né? E caso haja alguma atualização de tempo em tempo, aí sim, a única vez que a gente precisa entrar na internet, a gente tem que acessar o site da Orcan, aí existe um link, a gente gera um QR Code, e aí faz a conexão, coloca o Orcan em frente à tela, né, no QR Code, e ele atualiza automaticamente. Mas isso demora um pouco, tá? Porque, geralmente, quando tem alguma atualização, é referente aos códigos de barras, que mudaram, porque algumas empresas mudam as embalagens, então eles esperam um bom tempo para juntar tudo e aí fazer essa atualização. Muito bem. O carregamento dele é como celular, tá? Tem um cabo USB, e para carregar demora meia hora. E a duração? 2 horas e meia em uso constante, tá? Mas existe uma forma da gente conseguir esticar um pouquinho só, não é muito, mas um pouquinho a gente consegue. Como é que a gente faz para a gente conseguir esticar um pouquinho o tempo? Existe um botãozinho que é o mesmo botão do liga e desliga, que quando a gente aperta uma vez, ele fala suspendendo, pressione novamente para desligar. Não pressionamos, aí ele fala suspenso. Quando ele fala suspenso, é porque nós entramos no modo econômico, ou seja, ele está economizando a bateria. Então, a gente vai almoçar, não quer desligar o aparelho totalmente, deixa ele em modo suspenso. Quando quiser voltar, vai lá no botãozinho, dá um toquezinho de novo, ele vai falar acordando, a bateria está X% carregada. E aí, continua se usando. Nas escolas, por exemplo, entre uma aula e outra, as prós costumam colocar na tomada que não chega a descarregar totalmente. 40 minutos uma aula não dá tempo. Então, já carrega entre uma aula e outra e está sempre carregado. Ou pode-se usar também o power bank, que é aquela bateria extra, né, que a gente usa para celular. Pode ser usado também. Às vezes está numa aula, um adulto está em um trabalho, está fora no local onde tem uma tomada, pode usar o power bank, que é aquele carregador extra, sem problema nenhum. Pode usar e carregar enquanto está usando. Ok. Está nos ouvindo o doutor Essinho, ele que é advogado e também trabalha como organizador, né? Chefe de gabinete do prefeito, ele também está à nossa escuta, é um grande amigo e também nosso aliado também na idealização de trazer esses projetos aqui para a nossa cidade. Teremos o enorme prazer de apresentá-lo para você também, Ivy. Como também a doutora Larissa, que está aqui conosco, ela e o Ed Batera são nossos braços direitos aqui de Feira de Santana. Como eu falei mais cedo contigo, o povo feirense ama Israel, ama o povo judeu e ama tudo aquilo que vocês têm a oferecer no campo da tecnologia, da inovação, da educação e assim vai, né? Por isso nós chamamos eles aqui para expressar esse carinho para você. Quero mandar também um abraço aí para
o professor José, ele que é professor de boxe, também ama demais o programa Voz de Israel e também o sionismo, o Estado de Israel e o povo judeu. Ele que agora está migrando aí, vai fazer Krav Maga também. Aproveitando também, mandando um alô aí para Sandro, que está aqui ligado desde o início aqui conosco. E, para não ficar nas minhas palavras, vou chamar essa música aí com Amanda, pode continuar na linha, e a gente retorna em seguida. Vamos oferecer para você e para todo o povo judeu, é o Hatikva, com Amanda Silva, ela que cantou lá no evento, quando o Marcos Zuski esteve aqui, no dia 6 de fevereiro, falando sobre inovação tecnológica e tecnologia. Então, em homenagem, para expressar o meu carinho para todos vocês judeus, vai aí o Hatikva com Amanda Silva. Pronto. Enquanto o técnico resolve ali, o Ed vai fazer mais uma pergunta aqui para você e a doutora Larissa, em seguida a minha, né? Se o problema não resolver. Se resolver, eu faço depois da música. Uma pergunta básica. Mediante toda essa tecnologia, né, toda essa expansão, o óculos foi desenvolvido, né, em 2010, e estamos agora em 2023. Como que você vê, né, a chegada dele ao mercado brasileiro? Qual é a sua expectativa? Como está sendo toda essa questão de comercialização? Bom, vamos lá. O Orkan foi criado em 2010, né? Porém, chegou no Brasil, para a gente, né, para Mais Autonomia, que é a empresa exclusiva do dispositivo aqui no Brasil, em 2017, tá? Antigamente era o Orkan Mayai 1.0, que era o primeiro de todos. Depois passou para o 2.0 e hoje nós estamos com o 2. Existem outras tecnologias Orkan pelo mundo, tá? Que é da Orkan, mas espalhada por outros países da Europa, Estados Unidos, enfim. Porém, não conseguimos trazer ainda para o Brasil por conta do valor, né? Hoje em dia já é um pouco o deficiente visual que pode adquirir através do Banco do Brasil, que é um financiamento, ou através de algumas possibilidades de boleto bancário, cartão de crédito, enfim. É mais fácil adquirir pelo Banco do Brasil porque as pessoas pagam as parcelas vagarosamente. Agora, já quisemos trazer outros aparelhos, mas o valor fica muito acima do que esse, né? Então, a gente acaba trabalhando com esse. A expectativa é boa, a empresa pretende trazer outras tecnologias da Orkan. Nós temos uma outra tecnologia, que é a bengala WeWalk, que é uma bengala inteligente, é uma bengala turca, e essa sim precisa de um aplicativo e da internet, porque ele funciona como se fosse um Google Maps. Então, através do aplicativo, a gente coloca o local desejado e a bengala leva a gente até o local escolhido. Mini Waze, né? Oi? É praticamente um mini Waze, né, de mão? Isso. É muito legal a bengala também, mas ela precisa de internet. Agora, uma coisa que eu vou contar para vocês que é legal, que muitas pessoas adquirem mesmo sem internet. Por quê? Porque mesmo não tendo internet, ela vibra na rua se tiver algum buraco, se tiver um poste, se tiver algo que pode bater a cabeça. Então, adeus às batidas, né? E aos tombos, porque a gente está com... Ela é roller, então ela está circulando na rua e está chegando perto de algo, ela já vibra. Então, a pessoa já fica mais paradinha ou vai mais devagar, porque sabe que tem alguma coisa em frente a ela que pode causar algum dano. Então, aos poucos, a gente está trazendo algumas tecnologias bem legais, mas tudo é estudado com muito carinho, com muita atenção, porque a gente está tratando de pessoas muito queridas, né, que merecem uma coisa legal. Garanto a você que a Mais Autonomia, que é a empresa onde eu trabalho, nunca vai trazer nada para receber, para ganhar. Vai ganhar bem, uau, isso aqui vai vender. Mas pode até vender, só que antes de vender, a gente está pensando em outra coisa, que é o bem-estar. Trazer a felicidade ao próximo. Então,
A expectativa é cada vez melhor de crescer, apesar do Brasil estar andando dessa forma, meio estranha, mas está indo, né? Mas a gente pretende e espera, sim, que a gente consiga ampliar esse leque de oportunidades e trazer cada vez mais inovação, mais tecnologia, a gente pensa em fazer sempre o bem, sem ver a quem. O importante é a gente saber que aquela pessoa está achando a luz no fim do túnel. Diariamente a gente ouve coisas incríveis assim, e a gente dá risada junto, a gente chora junto, porque todo dia é uma emoção diferente. Eu posso te falar com toda certeza, todo dia eu vou dormir com um pensamento triste, que eu ouvi alguma coisa triste de alguém, mas ao mesmo tempo eu vou dormir com uma alegria imensa de saber que a gente está fazendo o bem para aquela pessoa. Eu sempre falo que nós somos a ferramenta entre a Hashem e a pessoa que precisa. Então, a gente está... muita gente liga para a gente, para os representantes, obrigada, você é um anjo que apareceu na minha vida. Não, nós não somos o anjo que apareceu na vida, nós somos só a ferramenta para chegar até essa pessoa, entendeu? O que Deus está proporcionando. E se a pessoa consegue adquirir, é porque ela merece. Tá nos desígnios de Deus, de Hashem, fazer com que aquela pessoa consiga achar essa luz no fim do túnel. Então, é isso. Agora sim, vem cantando Amanda Silva, Hatikva. Me corrija, viu, Ive? Porque eu sou bem fraquinho em hebraico. Não, tá certo, Hatikva. Muito linda, parabéns para essa menina. Puxa vida, tá linda. Essa menina foi um exemplo de vida. Eu estava falando agora aqui com a doutora Larissa, né? Ela é asmática. E ela conseguiu treinar 1 mês e pouco, por aí. Ela não sabia nada de hebraico. Começou a estudar, começou a ensaiar, começou a treinar e conseguiu fôlego do nada e cantou no evento, surpreendendo praticamente a plateia. Que legal. Canta muito bem, viu? Muito bem. Breve você vai conhecê-la pessoalmente. Ótimo, vou adorar. A doutora Larissa tem uma pergunta para fazer? Fique à vontade, os microfones é com vocês, as damas em primeiro lugar hoje. É só uma curiosidade, a questão da voltagem, vai ser bivolt? É bivolt. Bivolt. Isso. Agora, a questão da tradução. Então, assim, eu vou pegar, vamos dizer, um artigo que está em inglês. Ele vai ler em inglês ou ele vai traduzir por estar aqui no Brasil outros? Não, ele não traduz, ele vai ler o inglês. O Orkan enxerga exatamente o que os nossos olhos saudáveis enxergam. Então, se a gente olha para aquele artigo e está em inglês, a gente vai ler em inglês, não consegue fazer essa tradução instantânea, tá? Então, ele não traduz, ele transforma a leitura em áudio, certo? Entendi. É uma forma de você aprender inglês até um pouquinho mais rápido, né? Você vai, né? Vai pegar um livro, ele vai ler, né? Aquela questão de aprender mesmo. Eu vou falar uma coisa que até pra gente, à noite, de repente, depois de um dia de trabalho, tudo, tá com vontade de ler, e tá com a vista cansada, tá com preguiça, a gente pode ler com o aparelho. E é muito legal, dá muita autonomia, dá muita... É legal porque, além de tudo, a gente está lendo, a gente está ouvindo. É diferente a gente ler e ter que interpretar o texto, e a gente ouvir e interpretar o texto, né? Quando a gente está lendo, se o Tico e Teco estão cansados e não estão funcionando direitinho, a gente não consegue interpretar direitinho, porque a gente tem que fazer 2 coisas, né? Ler e interpretar. E com o Orkan, a gente só ouve e interpreta. É como se a gente estivesse ouvindo um filme de olho fechado e a gente está imaginando toda a história, entendeu? Então, é muito legal. Agora, voltou um ponto bem bacana que você falou. Então, tem muitas crianças que, escutando várias vezes, repetidamente, vai aprender mais rápido do que ele próprio lendo. É isso. Né?
Exatamente isso. A senhora sabe que muitos estados já adquiriram, né? E municípios adquirem, inclusive o estado da Bahia já adquiriu. O antigo secretário, que agora é o atual governador, né? Ele adquiriu na época quando ele estava secretário, e para as crianças do estado. E alguns municípios aqui na Bahia já estão começando a adquirir também, porque eles realmente entenderam a importância do Orkun para uma criança com deficiência visual total ou baixa visão. Primeiro que aquela criança que tem esse tipo de deficiência está na escola, a gente sabe que aparece bullying, que a criança fica do lado, não é todo mundo que quer brincar, e muitas mães tiram as crianças da escola porque não querem ver o filho passando por isso. Quando o município adquire e anuncia, olha, agora na escola já tem o Orkun, esse é o aparelho de visão, inteligência artificial, conta brevemente o que é o Orkun, começa a aparecer criança que a gente não sabe de onde. Então, a evasão escolar diminui infinitamente. A autoestima daquela criança que está na escola, que estava de ladinho, quando ela começa a usar o dispositivo, primeiro que ela começa a ir super bem na escola, as notas aumentam. E se interagir, né? Oi? Isso. E outra coisa, ela vira a top da sala. Porque todo mundo vê que ela está com uma tecnologia israelense de última geração. Então, todo mundo quer ficar perto dela para conhecer o aparelho, para ver o que ela está fazendo de legal com o aparelho, para, enfim, ver o crescimento daquela criança que passa a ser uma amiga para as crianças que deixavam ela de lado. Então, melhora 1000% a vida da criança, melhora 2000% a vida da família, porque a família vendo que o filho ou a filha, o sobrinho, a sobrinha está feliz, muda tudo, né? Então... Também melhora a vida do professor. Né? Também. Que a criança vai estar ali, vai estar parada, vai estar escutando, vai estar se interagindo com os alunos e com ela mesma na explicação, né? Exatamente. E assim, é legal, eu não falei uma coisa importante, que depois, se a gente tiver a oportunidade, eu mostrar para vocês pessoalmente o aparelho, eu acho muito legal. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é a gente usar o aparelho e ver ele funcionando, né? Então, por exemplo, eu estou na sala de aula e a Pró está falando, está lendo um texto, de repente ela quer parar naquele parágrafo para interpretar aquele parágrafo. Ela também pode parar o Orkun naquele parágrafo para ela ouvir o que a Pró está falando. Como é que a gente para dar uma pausa? A gente vai naquele touch lateral que eu expliquei anteriormente e dá 2 toques. 2 toquezinhos rápidos, ele pausa. A professora vai explicar o que ela quer, vai voltar para o texto, ela dá 2 toquezinhos novamente e continua da onde ela tinha parado. Se ela tiver esquecido o texto, ela arrasta o dedo nessa barrinha, nesse touch para trás, volta-se o texto. Se ela quer ir para frente com o texto, arrasta da orelhinha para frente, né, da orelhinha em direção aos olhos, leva-se o texto para frente. Então, ele tem uma infinidade de coisas que ajuda muito, muito, muito a criança, o adulto, enfim, qualquer pessoa que precise do dispositivo. Ok, estamos chegando ao finalzinho, mas o Ed ainda quer falar alguma... Dentro dessa questão que a senhora falou, alguns governos aqui no Brasil já adquiriram, eles aqui da Bahia, existe uma tratativa devido ao custo dele ter, não sei, um financiamento especial para empresas particulares, para governistas, como é que está essa tratativa? Está baixinho, não estou ouvindo. Tratativa, eu não ouvi o resto. Como que está essa tratativa comercial em relação à compra dele, né, para adquirir? A senhora falou que alguns pronto. No Brasil fez a adesão do aparelho, e na sequência, existe diferenças de preços, seja para governos, clínicas oftalmológicas, ou simplesmente pessoas físicas de forma direta, como é que está essas tratativas comerciais? Tá. Bom, vamos lá. Por nós sermos os únicos no Brasil, então a gente tem a carta de inexigibilidade, né? Então, isso já ajuda muito os órgãos públicos a fazer a aquisição.
Existe, o valor dele não muda, tá? Ele é tabelado no Brasil todo, mas dependendo do estado, existe o DIFAL, que é um imposto, recolhimento de ICMS, o interestadual, né? Então, pode oscilar. Então, em um lugar pode ser a mais, outro estado pode ser um pouquinho a menos, depende do DIFAL, certo? E quando a gente faz uma tratativa de, por exemplo, vamos supor que o município de Feira queira adquirir os dispositivos. Então, é preciso que vocês me mandem o pedido, né? Fazendo o pedido, quantos vocês querem, tudo direitinho, a gente faz o orçamento, encaminha para vocês, e logo após a gente já envia a documentação solicitada pelo município. Aí começa a tratativa diretamente com você, com eles, né? Com o município, e dispensa várias etapas aí por nós termos a carta de exclusividade e inexigibilidade. Certo? E se tratando dessa carta de exclusividade, a tratativa é com a empresa aqui, Brasil, né? E ele é importado, correto? Isso, é uma tecnologia israelense. Então já fica até mais fácil, quem quiser adquirir esses jogos, dá uma olhadinha aqui pra gente, né, Leomar? É isso aí, né? Inclusive, a gente vai passar aqui, né, um contato, autorizado aí pela a gerente comercial, a senhora Ive Levi, mas eu gostaria que você desse primeiramente a sua saudação final. Pena que o tempo voou, né? Praticamente, vai ser um foguete. Ive, é todo o seu microfone. Bom, Eliomar, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar podendo estar com vocês nessa noite. É muito importante que as pessoas comecem, já estão percebendo, né? Mas que percebam de verdade a importância em ajudar o próximo, né? Eu sempre falo para os meninos que trabalham com a gente, né? Os representantes, que para trabalhar com o Orkun, a gente não está vendendo um óculos da Dior, da Chili Beans, ou sei lá, qualquer outra marca, né? Vendeu, usa e acabou. Não. A gente está vendendo felicidade, a gente está vendendo vida, esperança. Então, para a gente trabalhar com o Orkun, a gente tem que enxergar o próximo com os olhos e com o coração. Sempre. Entendeu? Enxergar o próximo, enxergar de verdade. Não é olhar para o próximo e pensar, quanto eu vou ganhar no final do mês? Nada disso. Obviamente, todo mundo trabalha para sustentar, para poder comprar o que quer, mas antes disso vem a pessoa que a gente está ajudando, o próximo que está chegando para a gente. Isso, para mim, não tem preço. É infinito a minha alegria de ver aquela pessoa saindo feliz. Sexta-feira, antes de eu estar aqui, não, quinta, porque sexta eu já estava em Salvador, eu atendi o pai e uma filha, e a menina tem baixa visão, mas enxerga, o pai tem possibilidades, tudo, muito bem. E na hora que a menina experimentou e tudo, o pai, e aí, vamos embarcar neste mundo tecnológico? Ele disse para ela. Aí ela falou, vamos, papai. Aí ele fez a aquisição, e enquanto eu estava arrumando as coisas, eu virei, e em um minuto que eu olhei para eles, os dois estavam abraçados, mas era um abraço de verdade mesmo, sabe? A menina, você via na expressão dela que ela não estava recebendo um iPhone ou, sei lá, se ela tivesse mais de 18 anos, um carro top, ou um relógio top, enfim, sei lá, qualquer coisa top, né, que as meninas gostam. Você via que ela estava de verdade agradecida, e os pais têm possibilidade, né? Então, isso para mim não tem preço. Então, só o que eu tenho a dizer aqui é obrigada, muito obrigada, por eu tendo essa possibilidade de abrir meu coração, explicar realmente quem eu sou e quem é a empresa, né? Assim, tenho certeza que eu falo pelos meus diretores